Oi, gente, bom dia, bom sábado. Eu quero dar umas dicas para você hoje, como fazer a nossa criança crescer saudável. Então, o tema é crescimento em estatura. Primeira coisa é desconfiar o mais rápido possível. Quando que a minha criança não está crescendo? Por exemplo, uma coisa bem simples, agora que a gente não pode levar muito no pediatra para estar medindo a estatura, por causa da pandemia, né? Uma coisa bem simples, a roupa da minha criança tá deixando de servir? O calçado da minha criança tá deixando de servir? Então, assim, uma criança de 10 anos, ela não deve usar roupa tamanho 10, no mínimo tamanho 12. E muito menos uma criança de 10 anos usar uma roupa tamanho 8. Então, essa roupa tá mostrando que a minha criança, o que vai dentro, o modelinho, tá crescendo pouco. Então, a criança não deve usar a mesma roupa, o mesmo tamanho, um ano inteiro, certo? Então, essas coisas a gente desconfia. Ah, minha criança foi sempre pequenininha, ela foi sempre menor que as primas, foi sempre menor que os coleguinhas, isso é coisa normal. Tá, mas é normal não ela estacionar. É normal pelo menos uma criança a cada 3 meses estar crescendo, certo? Então, por exemplo, pior, chegou 6 meses, a minha criança não mudou de roupa, né, do número da roupa, ela tem 10 anos, ela usa o 10 e ela não aumentou pro 12, já faz 6 meses. E a criança, por exemplo, não mudou o calçado. Ah, agora a gente não nota muito porque tá usando mais chinelinho, tá usando mais meia. Então, o que você faz? Olha, nós estamos em novembro. Em fevereiro, a criança usava tênis para ir para a escola, certo? Você pega esse tênis e vai colocar no pé da tua criança. Ainda tá bom, tá servindo? Claro, se o tênis era grande em fevereiro, vai estar servindo ainda. Mas se o tênis era ideal, não pode estar servindo mais, certo? Não pode estar, tem que estar pelo menos apertado. Então, nisso você vai vendo se a tua criança está se desenvolvendo. Mesmo que ela seja um pouquinho menor que os outros, por uma constituição familiar, ela tem que continuar no canal dela ascendente, continuar no canal dela, mesmo que seja o 25, no caso que não é o ideal, mas ela tem que estar crescendo. Então, roupa e calçado, experimenta lá, não tá crescendo, vamos ver o que é. Por exemplo, tempo de tela excessivo. Ai, vem você com essa chateação de novo do tempo de tela. Todo mundo fala isso, mas não tem muito o que fazer. Tem o que fazer sim. Por exemplo, trocar as telas pequenas por telas maiores. A tua criança só deve ficar 1 hora em tela pequena, que é o celular. O resto, se precisar, tem que ser em tela de computador ou melhor, em tela de televisão. Vamos pelo menos estar fazendo essa adaptação para causar menos estímulo luminoso no cérebro e essa criança conseguir afundar o sono para lançar hormônios de crescimento. Então é por isso que as telas não podem ser em excesso, porque o sono fica muito superficial, ele é tão estimulado que ele fica superficial e não aprofunda, não lança hormônios de crescimento ou somatotrofina na condição ideal para crescer e estimular os nossos ossos, os ossos das nossas crianças, né? Bem que a gente gostaria de crescer, mas é para elas, pensando nelas esse vídeo. Então, o horário, gente, 9 horas você deixou a tua criança em tela e ainda pior, em tela pequena. Quando que essa criança vai aprofundar o sono? Às 2 da manhã? Não adianta mais. Ela tem que estar dormindo de noite. Não adianta ela dormir de dia, 9 horas, 10 horas da manhã, ela tá dormindo. Ela tem que dormir durante a noite. O pessoal chega aqui, que chega dos endócrinos, às vezes, falando que eles mandam dormir 8h30 da noite, gente, para vocês verem como isso é coisa séria, isso é papo de especialista. Então, pelo menos 10 horas tem que estar em sono profundo, então às 9 não pode estar na tela, certo? Então, dormir cedo, telas grandes, não muito tardes, exercício. Por quê? Teve uma época que eu pensava assim, exercício nada a ver, como é que um exercício vai fazer o osso crescer? Hoje eu já vejo assim, que o exercício lança de serotoninas,
ele também balança na somatotrofina, certo? E além disso, o próprio impacto faz sim haver uma quelação do cálcio no osso, por isso que também é usado para prevenção de osteoporose. Então, telas grandes e não pequenas, dormir cedo, a tela não pode ser tarde da noite, exercício, então tudo isso vai estar ajudando a tua criança a crescer. Ah, a minha criança está crescendo, inclusive ela é a maior dos outros. Como que eu vou saber se isso está certo? Isso pode ser um estirão saudável, glória a Deus por isso. Mas pode ser um estirão antes da época por causa de puberdade, que depois ela vai ter uma estatura final pequena. Então, uma criança que está crescendo sem botão mamário, sem sinais de puberdade, é uma criança que está crescendo sim e vai ter uma estatura final boa. Essa criança está crescendo, mas os amiguinhos não têm sinais de puberdade, ela tem uma falsa alta estatura, ela vai parar de crescer antes. Então, são dicas aí que a gente pode sim tá cuidando, tá fazendo e vamos ajudar enquanto é tempo para as nossas crianças crescerem. Façam essas medidas simples. Continua vendo que em 3 meses, 6 meses a roupa da criança não muda, então tem que fazer os gráficos mesmo, tá bom? Beijão!